para mais uma aulinha, continuando no estudo do capítulo 16 do livro de Geografia de vocês, certo? As dinâmicas das populações. E nós vamos continuar o que nós começamos na semana passada. Hoje nós vamos tratar de alguns tópicos, entre eles o envelhecimento da população, certo? O envelhecimento da população, gente, ele não quer dizer, ele não se direciona à população de países ricos ou pobres, desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Nós temos o envelhecimento da população em todo o globo, sem distinguir o nível dos países, certo? E acontece tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. Só que é lógico que nós podemos pensar que esse processo de envelhecimento populacional ele acontece de uma maneira diferente para esses dois tipos de países, certo? Então, vamos entender. A primeira coisa é pensar que o processo de envelhecimento populacional como uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde. Que indicadores seriam esses? A própria taxa, a redução da taxa de mortalidade, o aumento da expectativa de vida, o aumento a redução da fecundidade. Então, são indicadores que eles se aproximam, que eles contribuem para a gente compreender melhor esse processo de envelhecimento populacional. Esse processo de envelhecimento populacional, ele tem se tornado uma realidade tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento. Sendo que, quando nós pensamos em países desenvolvidos, nós imaginamos aí que são países que se estruturaram melhor. Nós estamos falando de sociedades que se prepararam um pouco melhor do ponto de vista de planejamento, de sistema de saúde, de forma com que o processo de envelhecimento ele se dá de forma mais tranquila e organizada, certo? Então, os países em desenvolvimento, como é o caso do nosso país, nós temos um processo de envelhecimento mais rápido, pouco organizado, pouco estruturado. E lógico, certo, que nós estamos falando também do próprio sistema de saúde e da sociedade como um todo. É como se, de alguma maneira, nós não estivéssemos nos planejando, nos organizando para daqui a pouco sermos um país, uma nação de pessoas predominantemente idosas, certo? Um fato interessante contribui aqui para o nosso estudo. Nós não envelhecemos de maneira igual, certo? Todos os seres humanos, eles não envelhecem de maneira igual. Basta a gente pensar no próprio conceito ampliado de saúde, que traz todas as dimensões. O nosso processo, como nós vamos envelhecer, vai depender muito do nosso estilo de vida, dos hábitos, das condições de ambiente sanitário e outros fatores que vão além do fator físico, orgânico, biológico, que também contribuem para a forma como nós vamos envelhecer. Nós temos também o processo de discriminação que as pessoas sofrem ao longo da vida, seja discriminação por gênero, raça, cor, idade, e todos esses fatores, eles impactam na forma de envelhecer. Um fato interessante e uma situação que contribui muito para esse processo de envelhecimento. Nós estamos falando das chamadas doenças não transmissíveis, certo? Que nós encontramos aí também como as conhecidas doenças crônicas. Lógico que nós sabemos, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são fatores de riscos para uma série de outras doenças. Elas ocorrem de forma simultânea, as comorbidades, e elas contribuem muitíssimo para um declínio da funcionalidade, desdobrando assim uma queda na qualidade de vida. E isso nós encontramos no nosso momento atual, não é? Nesse mundo em pandemia, quais são as pessoas que mais são afetadas por esse vírus, certo? Então, isso é devido a essas doenças crônicas, certo? E que vocês já sabem, que vocês já ouviram demais nos noticiários e que vocês sabem muito bem sobre isso, certo? Em relação às pirâmides etárias, vamos observar aqui, certo? Essa é uma estrutura de uma pirâmide etária, a estrutura populacional. Nós temos o Brasil na população de 2015, certo? Vocês podem observar que nós temos aí estamos, na verdade, em uma faixa de transição. O que é que significa isso? Vocês podem observar a base da nossa pirâmide. Nós temos menos crianças nascendo, a nossa população adulta
ela é uma grande população adulta e nós temos o topo da nossa pirâmide ficando um pouco mais largo do que nos anos anteriores. Então, significa que nós estamos deixando de ser um país de uma população jovem e indo para uma população adulta e idosa, certo? Então, nós estamos em um processo de transformação da pirâmide etária brasileira. Em relação ao IDH. Gente, o IDH, ele representa o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Ele leva em consideração alguns fatores. Esses fatores são, certo? A renda per capita ou a renda por pessoa, a saúde, certo? Também encontrada em alguns dados como a expectativa de vida, mas é a mesma coisa, e a educação, certo? Esses, eles são responsáveis para medir a qualidade de vida de um país, certo? De todos os países, independente se ele é desenvolvido, subdesenvolvido ou desenvolvido em desenvolvimento ou menos desenvolvido. Lógico que quanto mais é um país desenvolvido, melhor será o seu índice do IDH. O índice do IDH, como vocês podem observar aqui, ele é medido, certo? Até 1, certo? O número máximo do IDH é 1. Então, quanto mais se aproxima do 1, mais elevada será esse país em índices de IDH. Vocês podem observar isso daqui, certo? O IDH muito elevado são países com indicadores superiores ou iguais a 0,800. IDH elevado, nós temos os índices referentes a 0,700, médio 0,550 e baixo, certo? Abaixo de 500, 0,550. E nós temos o exemplo da Noruega, certo? O IDH aí da Noruega referente ao ano de 2015, 0,944. Então, é bem próximo do 1, e isso representa um excelente IDH. E nós temos também a posição do Brasil, que é uma posição aí mediana, certo? Uma posição já em um nível elevado, e nós temos as populações, os países com os piores IDHs, onde nós encontramos aí um deles é a República Centro-Africana com 0,350. Então, quanto mais elevado é o meu IDH, significa que melhor é o índice da qualidade de vida da minha população. E se melhor é o índice da qualidade de vida da minha população, significa que a minha população vai viver mais, porque ela vive bem, ela tem acesso à saúde, ela tem acesso a hospitais públicos, a medicamentos, a medidas preventivas. É uma sociedade que tem acesso a saneamento básico, a estrutura para se viver, certo? E se torna que essas pessoas elas vivem mais do que as outras. A Noruega, ainda hoje, ela se encontra em primeiro lugar no índice de IDH. Em relação à transição demográfica, eu falei para vocês agora há pouco sobre a transição demográfica que o Brasil está enfrentando, certo? Está nascendo menos crianças e isso faz, nós estamos sim melhorando as nossas condições de saúde, lógico que, certo? Não é, a saúde do Brasil é maravilhosa, não é assim, gente, vocês conhecem, vocês sabem a realidade. Acontece que se comparar a saúde hoje no Brasil com a saúde há muitos anos atrás, nós tivemos um elevado aí na nossa qualidade de saúde, certo? Essas fases, gente, de transição são, nós temos aí a transição demográfica, ela transcreve a dinâmica da população resultante de um processo de urbanização e desenvolvimento da medicina e de melhorias sanitárias, e a diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade ao longo do tempo. Na primeira fase, as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade, altas taxas de mortalidade e de natalidade. Na segunda etapa, nós temos taxas de mortalidade, elas começam a diminuir, a população começa a crescer, porque a natalidade continua em alta, e a terceira fase, certo? A taxa de fecundidade cai, e o crescimento demográfico fica próximo a zero. As taxas de natalidade e mortalidade são muito baixas. O que é que isso acontece, certo? Alguns países já enfrentam isso. Nós temos vários países na Europa que enfrentam essa situação. E nós temos também a China, certo? A China, nós temos uma grande população adulta e idosa e praticamente um crescimento, uma taxa de crescimento demográfico próximo a zero, ou seja, nascem poucas crianças.
Desculpa, a China não, o Japão, certo? O Japão, a pirâmide é inversa. Na China, eles tiveram que tomar medidas devido ao seu grande crescimento da população, certo? E aí eles criaram a política do filho único. A política do filho único, ela acabou no ano de 2016, devido a vários outros problemas estruturais que essa política trazia e ocasionava para a população. E o que eu queria falar para vocês mesmo era do Japão. O Japão, ele tem taxas de crescimento demográfico zero, certo? O governo, ele incentiva para que as mulheres tenham mais filhos, certo? Fazendo o que nesse incentivo? Aumentando a licença maternidade, aumentando a licença paternidade, fornecendo custos financeiros, tudo isso para tentar, certo, fazer com que a população cresça, porque a população está ficando idosa e não tem crianças nascendo para movimentar ali a urbanização e o centro produtivo dessa cidade, certo? A mesma coisa aconteceu com a China. A China, ela tinha um grande crescimento demográfico, foi feita a política do filho único, diminuiu o crescimento da população. O que acontece? A população da China está envelhecendo e eles precisam de crianças. Então, eles acabaram com a política do filho único, que cada família podia ter um filho. Agora, eles têm a política onde todas as famílias elas podem ter 2 filhos, certo? Então isso já é um grande avanço para o país. E na Europa nós encontramos países com a pirâmide completamente reversa, certo? Uma pirâmide etária, como vocês viram ali no vídeo, na imagem, ela tem esse formato. A pirâmide reversa, ela é assim, certo? Ela tem a base aqui muito estreita e o topo ficando cada vez mais largo. A pirâmide brasileira, ela está em um processo de transição, como eu falei para vocês. Daqui a alguns anos nós teremos mais índices de uma pirâmide invertida, certo? Só para vocês entenderem a realidade a qual nós estamos. Então, diante de tudo isso que nós estudamos, desses pequenos tópicos que nós estudamos aqui hoje, nós temos uma atividade. Essa atividade de vocês é a atividade da página 313, certo? Na página 313, nós temos uma atividade de interpretação textual, onde vocês vão ver um texto aí que ele fala sobre a ilusão do migrante, certo? Lembrando que o migrante ele é uma figura extremamente importante para esses países, cuja taxa de natalidade é baixa. Por quê? Porque se precisa de mão de obra jovem e adulta nesses locais. Então, se atrai muita mão de obra devido a essa carência da população para alimentar, para movimentar o mercado consumidor, o mercado de trabalho também, certo? A mão de obra para esses países. E isso é muito comum na Europa, certo? Então, nós temos um texto referente aos imigrantes e cuja os países de uma pirâmide inversa necessitam muito deles e de acordo com o texto, vocês vão analisar o poema e responder as questões 1 e 2, certo? Apenas essas 2 questões, respostas de caneta, enviar para a nossa sala de aula online, certo? E é isso, certo? Qualquer dúvida sobre o conteúdo ou sobre a atividade, vocês devem entrar no fórum e solucionar as dúvidas antes de enviar a atividade, tá bom? Outra coisa importante, na próxima aula nós vamos estudar as teorias demográficas, então nós vamos ver a questão da teoria reformista, da neomalthusiana, da malthusiana. Então, nós vamos entender um pouco, certo, desse contexto das teorias demográficas diante dessa situação de nasce muita criança, nasce pouca criança, será que o porquê da pobreza no mundo? Será que tem a ver com a quantidade de pessoas? E tudo isso nós vamos entender na próxima aula, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, vão ao fórum e retirem. Outra coisa, certo? Assistam a aula, leiam conteúdo, leiam um poema, respondam as 2 questões. Não entendeu alguma coisa? Nos procurem nos fóruns que nós estaremos lá à disposição, certo? No horáriozinho de aula para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então por hoje é só, tchau, tchau e fiquem bem.